Atos 10. O centurião Cornélio. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento, conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo, que orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo falou-se foi, Cornélio chamou os 2 dos servos e um soldado religioso dentre os auxiliares e contando-lhes tudo o que tinha acontecido em Pires de Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajam e se aproximam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu um êxtase. Viu o céu aberto, algo semelhante a um grande lençol que descia até pelas 4 pontas, contendo sua espécie de quadrúpedes, bem como de répteis até aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz falou segundo: Não chame impuro ao Deus purificador. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta, chamado pararam-se ali. Enquanto Pedro estava ali pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com ele, pois eu os enviei. Pedro desceu aos homens: Eu sei com vocês procurando, porque motivo vieram. Os homens responderam: Viemos parte do centurião. Cornélio, ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o novo judeu. O santo anjo lhe disse o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem a dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. Pedro na casa de Cornélio. Jope acompanharam no outro dia, chegando a Cornélio. Os esperavam com seus parentes, amigos e íntimos, que tinham convidado. Quando Pedro ia na casa que Cornélio dirigiu-se, ele prostrou-se aos pés do homem como você, conversando com ele. Pedro entrou e ele reuniu muitas pessoas e lhe disse: Vocês sabem muito o que é contra a nossa lei judeu, anunciar-se um gentil mesmo visitado, mas Deus me mostrou não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim-se ao qualquer objeção, posso perguntar o que vocês me mandaram buscar. Ele respondeu: há 4 dias que estava em minha casa, orando até 4 horas, às 3 da tarde, de repente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes, que disse: Cornélio, eu vi sua oração e lembrou de suas esmolas. Mande Simão chamado mandar buscar Simão chamado Pedro. Ele está explodindo na casa de Simão, e curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente foi tinha visto agora. Estamos aqui por de Deus para ouvir tudo que o Senhor dizer nós. Então Pedro começou a falar: Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita tudo aquilo o que me faz o que é justo. Vocês conhecerem a enviada por Deus até o povo de Israel. Ele fala das boas novas, as boas novas de paz. Pois Jesus Cristo, o Senhor de todos, sabem o que aconteceu em toda a Judeia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e o poder, que lhe andou por toda parte, fazendo bem todos os oprimidos pelo diabo, como que estava com eles. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez até dos judeus com Jorém, de matar num madeiro. Deus ressuscitou no 3º dia que ele fosse visto por povo, por testemunhos que eles engaram na atenção.
por nós comemos e bebemos. Ele depois ressuscitou dos mortos. Mas mandou pregar ao povo que testemunhar que foi a ele Deus. Jesus, vivos e mortos, dos profetas, testemunho dele, e tudo que crê e dos pecados do seu nome, diante do seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que viram o Pedro, admirados de que o Espírito Santo fosse derramado até os gentios, pois ouviu falando em línguas e exalando a Deus. Em seguida, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que eles sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo com nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, depois pedindo que ficasse com eles alguns dias.